possível, enfim, queria regressar a algumas questões que já foram levantadas, tanto pelo meu colega Duarte Marques como pelo meu colega Vitalino Canas, e outros assuntos que ainda não abordámos. Tentarei ser o mais rápido possível. Relativamente à questão do acordo que se prevê com a Inglaterra para efeitos do referendo que o Reino Unido quer organizar sobre a sua permanência ou não na União Europeia, o essencial, julgo eu, que já foi dito, já foi transmitido tanto pelo grupo parlamentar do PSD como do PS. Nós somos inflexíveis relativamente à questão da liberdade de circulação, da discriminação por origem de cidadania, do acesso às prestações sociais no Reino Unido e por aí adiante. A isto resta acrescentar apenas uma coisa, parece-me. Se do lado do PSD, presumo que também do lado do PS, o nosso objetivo é que haja um acordo para que depois, em referendo, o povo inglês possa pronunciar a favor da permanência, esse acordo não pode ser feito a todo o custo, como já dissemos, mas preocupa-nos também o precedente que isto abre, e eu acho que isso é um assunto que deve preocupar a Comissão. E o precedente é que, se este acordo não for um acordo equilibrado, nós teremos no futuro, certamente com todo o grau de probabilidade, outros Estados que, por razões puramente instrumentais, farão recurso à ameaça de mais referendos para obter vantagens políticas internas de curto prazo. E isto seria, a prazo, a dissolução da União Europeia. Gostaria de saber o que é que a Comissão Europeia tem pensado como estratégia e abordagem nas negociações Estado a Estado para impedir que este precedente acabe por se converter numa receita para estratégias políticas nacionais oportunistas. No programa da Comissão, também no programa de trabalho também aparece uma referência, a minha colega do Partido Comunista fez menção a isso, sobre a aplicação coerciva da legislação comum. Gostava que pudesse concretizar em que medida é que essa aplicação coerciva podia ter lugar, na medida em que o exemplo que é dado é em matéria de asilo, e eu recordo o problema que foi levantado há cerca de um ano a propósito da discussão das cotas obrigatórias e da possibilidade que então alguns Estados-membros levantaram de haver penalizações financeiras para a execução dessas cotas obrigatórias. A reação dos restantes Estados-membros foi a reação defensiva foi muito agressiva e julgo que desde então houve fraturas que foram criadas entre os Estados-membros que ainda não estão saradas. Até que ponto é que esta aplicação coerciva da legislação comum não levantaria os mesmos problemas? Gostaria de saber também qual é a estratégia da Comissão Europeia para isto. Relativamente ao semestre europeu, já foi feita aqui a menção também à conclusão da União Bancária. Ao contrário do que disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros, não é só o mecanismo de garantia de depósitos que tem um problema neste caso, sequer de previsão, para não falar de implementação a prazo, mas também o segundo pilar, o mecanismo de resolução comum, contém, a nosso ver, prazos que são excessivamente dilatados e que, na decisão que foi tomada a propósito da implementação do segundo pilar, parece-me que a proposta da Comissão Europeia foi relegada para segundo plano e isso causa problemas muito sérios de eficácia da União Bancária, agora no momento em que estamos a viver, não só porque o mecanismo de garantia de depósitos parece ter sido dispensado por alguns Estados-membros, mas também porque o segundo pilar, do que diz respeito à resolução, foi também protelado na sua implementação plena demasiado tempo. E nesse período de transição nós vamos ter, e já estamos a ter, problemas no sistema bancário europeu de proporção muito assinalável. Sobre o semestre europeu, eu queria só dizer o seguinte. Na reforma do semestre europeu, há várias coisas que, entretanto, parecem ter caído, que pareciam ser objeto de algum consenso, pelo menos no ano passado eram objeto de algum consenso, ou no princípio deste ano, de 2015, no ano passado. Um dizia respeito à simplificação e à inteligibilidade das recomendações por país. Outro dizia respeito à formulação pela Comissão de uma recomendação para a zona euro como um todo. E, por último, a coordenação das reformas estruturais. Parece-me que, sem avançarmos nesses três planos, o semestre europeu continuará a ser uma instituição limitada e, em várias dimensões, ineficaz.
Relativamente à União da Energia, faço minha a perplexidade que já foi manifestada pelo deputado Vitalino Canas. A ausência no programa da Comissão do prazo intermédio para 2020 de 10% das interligações. Quando o governo português, o anterior governo português, chegou a acordo com a Espanha e com a França para revisitar o tema das interligações, para superar o isolamento da Península Ibérica relativamente ao mercado europeu de energia, estas metas que foram acordadas entre os três Estados seriam, essa é a natureza do acordo e mantém-se, seriam, e eu recordo isso ao Sr. Comissário, monitorizadas pela Comissão Europeia. O agente responsável pela monitorização do cumprimento destes objetivos, não só 2030, mas 2020, é a Comissão Europeia. E por isso eu reforço a perplexidade do deputado Vitalino Canas, também o PSD se manifesta perplexo com a ausência no programa de trabalhos dessa meta que é muito importante. Deixe-me só dizer, eu tinha aqui vários temas, mas enfim, já, a nossa reunião já vai longa. Quero, no entanto, chamar a atenção para isto, que também é algo que o Sr. Comissário fez menção. O Sr. Comissário diz a dada altura, a propósito da questão dos refugiados e dos problemas muito sérios, a catástrofe humanitária em curso na Síria, mas não só na Síria. O Sr. Comissário disse que os problemas políticos não são resolvidos com soluções humanitárias. E eu concordo. E, portanto, a União Europeia tem de continuar o auxílio humanitário, nos termos em que globalmente já foram aqui discutidos, mas, como o Sr. Comissário disse, tem de haver soluções políticas para os problemas de raiz. O meu ponto é, se nós todos concordamos que a catástrofe humanitária em curso é intolerável, que ela abrange a Síria, os países fronteiriços da Síria, mas como também já fez notar o deputado Vitalino Canas, o Norte da África, sobretudo o caos a que estamos a assistir na Líbia, eu julgo que nós já passámos a fase em que apelamos a uma solução política vaga. A Comissão Europeia tem de ter um roteiro para a paz, para a estabilização na Síria e na Líbia, pelo menos, sabendo que as proclamações de que estamos agora no caminho da paz avançadas pelos Estados Unidos e pela Rússia, ainda a semana passada, contrastam com a realidade no terreno, onde nós temos assistido, pelo contrário, a uma escalada do conflito. Nós já passámos a fase em que podemos apelar em abstrato às soluções políticas. Nós temos de ter uma proposta de um roteiro para a paz na Síria e de estabilização na Líbia. Já cometemos erros demais no passado, os Estados-membros europeus, é verdade, não estou a responsabilizar a Comissão Europeia por isso, mas está na hora de nós assumirmos a responsabilidade de termos uma proposta política clara que sirva de roteiro para a paz. Sob pena de aqui por 2 anos, 4 anos, 5 anos, ainda estarmos a discutir o mesmo assunto. Como a Sra. Presidente não me quer deixar falar mais, eu cedo a minha palavra. Obrigado. Muito obrigada.